pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Josi e hoje eu vou entrevistar o diretor Felipe. Olá, Felipe, tudo bem? Oi, Josi, tudo ótimo. Conte a sua história. Quem é o Felipe? Então, Josi, falar um pouquinho é assim. Eu sou formado em Física, né? Me formei em Física pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Moro e sempre estudei em escola pública e moro na periferia aqui de São Paulo. Moro na região do Jardim Jacira, Jardim Horizonte Azul. É um bairro, a região da periferia mesmo, do Jardim Ângela. Moro aqui. Trabalho já com educação, sou professor já há aproximadamente 15 anos. Dou aula de matemática, dava aulas de física, aulas de matemática, também em escolas públicas, normalmente nas escolas estaduais. E hoje, desde 2018, assumi um cargo de diretor de escola, né? Passei no concurso e assumi esse cargo de diretor de escola aqui numa escola em Itapecerica da Serra, que é a escola Lúcia Kemi, e venho fazendo um trabalho desde 2018 aqui na escola, que também é uma escola da periferia aqui do bairro do São Pedro e de Itapecerica da Serra. Certo. Quando você assumiu a direção, houve algum obstáculo na realização do seu trabalho? Então, eu pensando assim, olhando tudo, felizmente as coisas deram muito certo para mim, né? Eu primeiro, quando eu assumi inicialmente no início do ano numa escola no Valo Velho. E eu fui bem abraçado pelos professores, eles me abraçaram bem e me apoiaram muito no trabalho. Como era um pouco longe da minha casa, eu pedi uma remoção e vim para o São Pedro. E aqui, nossa, é a minha casa, a escola, né? Virou a minha casa. Gosto muito dos alunos, gosto muito dos professores, a comunidade realmente me abraçou. Então eu não tive obstáculos, sabe? Foi tudo muito na conversa com as pessoas, conversando com os alunos. Eu acho que o momento inicial foi que as pessoas não acreditavam o que eu falava que a gente poderia fazer. Eu acho que o maior obstáculo foi assim, acreditar naquilo que eu falava para eles. Né, eu sempre falava, olha, vocês são bons, vocês são ótimos alunos, a gente consegue fazer isso na escola, a gente consegue ter aquilo, e as pessoas não acreditavam, mas no momento que eu coloquei, deu certo. Uma história foi assim, eu comecei aqui na escola, conversando em reuniões com os alunos, e eu falei assim para eles, que eu ia colocar uma televisão no refeitório. Eles não acreditavam, e eu coloquei essa televisão no refeitório. E aí, quando eu coloquei, eles começaram a acreditar que dava certo as coisas, sabe? Então, eu acho que nesse momento eu ganhei os alunos e os professores também, em algumas mudanças na escola, e meu trabalho, felizmente, desde 2018, vem dando muito certo aqui. Então, pelo que eu vejo, o seu primeiro plano de ação foi esse de estar cumprindo uma promessa que você fez e que os estudantes não acreditavam. Isso. E acabou você cumprindo. E deu certo. Foi assim, a gente tem uma dinâmica aqui na escola, tem gente que nem acredita, fala assim, nossa, Felipe, mas você consegue fazer isso? Eu, desde 2018, eu faço reuniões semanais com os alunos. Tem um representante de classe e eu faço essas reuniões com eles. E aí, nessas reuniões, eu pergunto o que eles gostariam de ter na escola, o que está acontecendo, o que eu poderia fazer para melhorar, e vou chamando eles para essa conversa. E aí eles falam, eu gostaria de ter isso, eu gostaria de ter suco, eu gostaria de ter refrigerante no intervalo, e aí a gente vai justificando por que uma coisa pode, por que outra coisa não pode, e muitas vezes algumas coisas podem. Então, essa foi minha ação principal que eu fiz na escola, foi fazer essa reunião com os alunos. E aí, a partir dessas reuniões, a gente vai traçando dinâmicas na escola. Então, eu falo, falo sobre os resultados, da importância dos resultados, a importância de fazer uma prova, uma avaliação externa bem feita. A gente conversa sobre como estão sendo as aulas deles, eles trazem essas dinâmicas, as demandas deles para mim, e a gente vai
vai fazendo isso. Então, aqui na escola, muitas coisas a gente construiu com eles. Então, eles falaram, Augusto, quero jogos. Aí a gente colocou pimbolim, ping-pong, air hockey na escola. Queremos ter Wi-Fi na escola. Aí tem Wi-Fi na escola. Uma época me pediram uma impressora para eles imprimirem os trabalhos. Aí a gente comprou uma impressora para eles. Então, as demandas deles começaram a ser atendidas. Em contrapartida, eu também vou pedindo coisas. Vou falando assim, a gente tem que melhorar o resultado nisso, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E vai sendo uma troca e vem dando muito certo, né? Então, eu acho que a ação principal que a gente fez na escola foi ouvir o estudante, né? E não ser terceirizado a coisa, né? Quem conversa com ele sou eu. Então, não terceirizei essa conversa. Eu converso com eles e deu super certo. Então, eu faço a reunião tenho 3 períodos na escola, manhã, tarde e noite, e eu faço a reunião manhã com os alunos da manhã, 6º e 7º ano, e é muito bonitinho quando eles vão perguntando as coisas, pedindo as coisas. Aí, à tarde, são 8º e 9º, e no noturno, ensino médio. Então, a gente vai fazendo essa conversa e vai dando certo as coisas. Essa participação sua em todos os períodos é interessante, né? Porque os alunos, ele passa a ver o gestor diariamente. Exatamente. Enquanto tem escolas, eu já trabalhei em escolas que eu trabalhava à noite e eu nunca via o diretor, ele nunca ficava à noite. Ele só ficava no período da tarde ou da manhã, e à noite os alunos não conheciam o gestor da escola. Inclusive que nem eu tô aqui na escola, né? Tá tendo aula, estão andando por aí, eu tô aqui na escola hoje e felizmente eles me veem. É até engraçado do jeito que eles conversam comigo, que tem uma relação de respeito, mas é um respeito carinhoso, sabe? Não é aquela situação assim, olha, o diretor tá chegando com medo. É uma questão bem de respeito mesmo. E isso é muito legal. Isso acontece manhã, tarde e noite. E comigo, todo o tempo eles vão fazendo isso. Então você vê à noite aqui eles passando. Se eu deixasse a porta aqui aberta agora, por isso que eu tô sem máscara, né? Fechei tudo. Mas se eu deixar aberto, eles passam aqui. Ô, diretor, beleza, diretor? Tudo bem? E é assim, tem uma relação bem gostosa. Isso é bom. Como é a relação do gestor com a área pedagógica? Então, a minha preferência é o pedagógico, né? Então, eu tenho a grande parte das ações que eu faço aqui são ações pedagógicas na escola, né? Então, falar sobre projetos, por exemplo, nesse sábado vai acontecer aqui na escola a Feira de Ciências. Então, quem assume essas conversas com os alunos sou eu. Então, já tivemos Halloween, agora a gente está numa dinâmica fora a Feira de Ciências, que vai acontecer no sábado. A gente está com um trabalho socioemocional aqui na escola, fazendo uma decoração de Natal. E quem está fazendo com eles sou eu. Então, eu fico muito junto nessas ações pedagógicas na escola, né? Então, eu estou sempre junto. Muito mais do que tem a parte administrativa, mas eu acho que eu fico muito mais no pedagógico. Eu deixo mais a parte administrativa até para minha vice, né? Eu repasso muito isso para ela e eu fico junto com a coordenadora nessas ações, pensando no pedagógico da escola. Então, quem olha os resultados das avaliações sou eu. Quem dá o feedback para os alunos da avaliação, muito mais com os alunos, tá? Eu deixo muito a ação pedagógica com os professores, com a vice, mas eu gosto de repassar isso com os alunos. Então, eu fico muito nessa relação com os meninos mesmo da escola. Nem tanto com os professores, muito mais com os alunos. Então, a mesma conversa que eu tenho com eles aqui, a minha coordenadora tem com os professores. Excelente. Como foi a sua aproximação com a comunidade escolar? Então, foi isso na conversa, né, Josi? Então, os alunos começaram a falar bem da escola. Aqui na escola não tinha tinha um programa Escola da Família, mas não tinha tantas ações. Quando eu entrei aqui, eu também sou fruto do Escola da Família. Não sei se você conhece o programa. Eu fiz a minha universidade, eu estudei no Mackenzie por conta do programa Escola da Família, né? Então, é um programa que eu achei importante a gente resgatar forte na escola.
Então, eu comecei a abrir a escola para a comunidade. A gente está numa escola de periferia e que as pessoas adoram vir à escola. Então, a gente começou a abrir as portas da escola para o pai, abrir as portas da escola para o aluno, ter uma relação sempre de conversa com pai e aluno. Antes da pandemia, a gente já aqui na escola já tinha grupo de WhatsApp para os pais. Criamos Facebook para a escola, então todas as ações da escola mostram no Facebook. Uma situação que a gente começou a colocar no Facebook foi o prato do dia. Os pais falavam para a gente que, né, chegou uma demanda falando que os meninos comiam mal na escola, que era ruim, enfim. E eu comecei a falar com as meninas da cozinha, por que vocês não montam o prato? Aí elas montam o prato, a gente coloca o que é servido para os alunos e coloca no Facebook da escola, todos os dias. Então, todos os dias, o pai sabe o que o aluno almoçou, jantou. Então, mesmo não tendo um contato sempre com os pais, esse do WhatsApp, que eu mando sempre mensagens, e quem manda, eu sempre acho importante isso, quem tem que aparecer ali sou eu, né, e falando sobre a escola. Então, eles até sentem uma aproximação comigo, sabe, porque parece assim que a gente tem uma relação bem mais próxima, porque eu acho que encurtou um pouco a distância do gestor e do pai em casa por conta das Facebook, por conta do WhatsApp. E a gente fez um pouco disso aqui. E após essas postagens dos pratos de todos os dias, o que os pais acharam? Os pais adoram, né? Então você vê mensagens assim, nossa, no meu tempo não era assim. Ah, eu quero comer na escola, eu queria comer essa comida. Então, vem esses feedbacks o tempo todo. Porque eles gostam, né? Eles sabem que o filho dele está comendo. Nesses dias foi dia da merendeira escolar, a gente fez a postagem das meninas da escola que fazem a comida e das merendeiras. Nossa, e foi assim, uma das postagens que teve quase 200 curtidas, uns 100 comentários dos pais agradecendo as meninas pela comida que faz para os filhos deles. Então, eu acho que isso foi uma ação bem importante, até de valorização delas e para o pai ver o que está sendo servido na escola. Isso foi muito bom. Existe alguma lacuna que ainda falta ser preenchida com relação à escola, comunidade? Então, eu sempre acho que faltam coisas, sabe? Eu nunca acho que tá perfeito, mas tem coisas que eu não enxergo mais. Foi até uma conversa que eu tive com os alunos um tempo desse, né, que eu perguntei para eles assim, hoje na escola, quando a gente assumiu, não era a escola que é hoje. Então, por exemplo, hoje a gente entra numa sala de aula, já tem data show, já tem sistema de som na sala, tem um computador já na sala de aula. E é tudo liberado para eles, tem Wi-Fi. Então, assim, a gente já tem um monte de coisas e pensando até no final de semana, a gente faz várias ações, faz parceria com igreja. Por exemplo, a Igreja Adventista usa o espaço da escola todo fim de semana, todos os domingos, para fazer um clube que eles têm. Então, você tem parceria com eles, tem parceria com pessoas que querem oferecer curso na escola. E a gente tentou abrir todos os espaços. Para mim, a gente já fez tudo, mas eu acho que faltam mais coisas, sabe? Nesses dias eu estava conversando com as pessoas aqui na escola, falando assim, a gente poderia abrir agora, conversar com um padre na igreja católica, quem sabe tem um encontro de casais que ele quer fazer na escola, né? Quem sabe tem alguém de uma outra igreja que quer fazer algo assim, alguém que está aqui na comunidade quer fazer uma ação social na escola, a gente tenta abrir desse jeito. Mas estamos abertos. Vou até, quando terminar esse vídeo, eu vou colocar nas nossas redes sociais aqui, espero que eles vejam e venham atrás da escola para a gente disponibilizar, porque a escola não é do diretor, é da comunidade, né? Então, é para todo mundo. Então, e isso é uma coisa legal. Aqui na escola, a gente também trabalha com árvores, né? Eu comecei a plantar árvore na escola. A gente plantou acerola, plantou pitanga, tem uma outra fruta que é grumichama, uvaia, tá tudo espalhado aqui na escola.
para que as pessoas entrem na escola. A gente tem um jardim aqui lindo, né? Então você tem que vir conhecer o jardim, porque a pessoa tem que entrar aqui na escola e sentir que é prazeroso. Então, a gente quer as pessoas aqui dentro, né? A gente quer a comunidade. E como eu te disse, por que eu fico toda hora querendo muito que eles venham? Porque aqui não é um bairro de periferia que não tem nada. Porque tem periferias que tem tudo, mas aqui não tem nada. Aqui não tem uma farmácia, não tem uma padaria, não tem um baita de um mercado. Então, a gente está numa periferia que não tem as coisas. Então, eu percebo que a escola é o principal ambiente de cultura para o aluno, para o pai, é aqui. Então a gente tem que abrir esse espaço para que ele, né, utilize, para que ele use no final de semana, e é isso que eu tento fazer nesse período, todo esse período, desde 2018 que eu estou aqui, a gente tem tentado fazer isso para os alunos da escola e para toda a comunidade. Quanto à pandemia, o que mais afetou a escola? Então, para mim, foi assim, eu vou primeiro falar do meu pessoal. Foi muito ruim, sabe? Porque tudo que você faz dentro da escola é para o aluno. Como que você tem tudo e não tem aluno? É muito complicado. Então, assim, foi muito difícil. Foi muito difícil para mim. Infelizmente, também foi muito difícil para os meus funcionários. A gente via que todo mundo sentia a falta do aluno. Então, assim, a gente realmente sentiu muito essa falta. E o que a gente percebeu foi situações, por exemplo, a gente está na periferia, agora pensando neles, por mais que a gente ofertasse aula pelo Google Meet, Google Classroom, né, aulas transmitidas ao vivo, que nem a gente está fazendo aqui, por mais que a gente fizesse todas essas ações, a gente teve uma participação grande dos alunos em comparação a outros lugares, a gente teve participação de quase 60% da escola nessas ações. Mas a gente teve 40% de alunos que a gente não atingiu. Então, imagina, né? E você também dando aula, você também não garante que o aluno está acompanhando aquela aula. E não é a mesma coisa o contato presencial, né? Por exemplo, eu falo, quando eu dou aula de matemática, tem um menino que ele faz só e você já se arrepia porque você percebeu que ele entendeu o que você estava falando. E no online você não percebe isso. Então, eu acho que a maior problemática foi não ter atingido 100%, então faltou todo o processo de aprendizagem dele, não foi completo, porque a gente não estava tendo aulas presenciais, que é o que deve acontecer. Esses 40% de alunos que não foram atingidos, você descobriu qual foi o motivo de não estar participando? Foi falta de aparelho celular, computador, e aconteceu que 40% não puderam participar? Então, era isso, né, Josi? Foi realmente por conta que eles não tinham condições. Então, não tinham aparelho celular, então eles não tinham computadores em casa. Então, o aprendizado dele foi através de, entre aspas, através de atividades que a gente mandava impressa para casa. Então, assim, foi esse o aprendizado dele, né? A gente mandava umas atividades impressas e aí, felizmente, a gente teve um combinado com os professores para que na própria atividade tivesse o caminho para os meninos responderem o que eles queriam e na própria atividade ele conseguia aprender algo, porque ele não tinha, né? Então, por exemplo, se pensar em matemática, uma resolução de um problema que lá dentro do problema ele conseguia encontrar soluções, ele conseguia pensar, refletir para resolver, mas, né, a gente sabe que isso é muito pouco. Então, a gente percebeu que foi isso. Porém, aí um pouquinho à frente começou a ter algumas liberdades mesmo na pandemia, né? Mesmo as aulas continuando sendo online, teve algumas liberdades para a gente deixar o aluno acompanhar as aulas na escola. Aí o que a gente começou a fazer? Pegou esses 40% dos alunos e começou a transmitir. O professor não podia vir na escola na época, mas a gente trazia os alunos, eles poderiam estar aqui. O professor transmitia a aula de casa e a gente pegava esses alunos e colocava eles assistindo no Data Show ou liberava os computadores da escola para eles estarem usando. Então a gente fez isso para tentar minimizar, mas ainda é pouco, né? Faltou muito para eles nesse momento de pandemia, mesmo tendo ações assim da escola.
No seu ponto de vista, houve prejuízo na aprendizagem? Houve muito, né? Houve muito prejuízo, eu não percebo só aqui, eu percebo na outra escola que eu dou aula como professor. Você percebe a diferença das turmas que você tinha, você dando aula desde do primeiro ao terceiro ano seguidas, e hoje com essa lacuna, né? Então, até aqui na escola, a gente pensa que, né, eu tento sempre falar isso para os professores, hoje, o que a gente tenta fazer, que nem agora a gente está fazendo esse projeto de Natal, é mais aspectos socioemocionais que a gente está tentando resgatar com os alunos do que os aspectos, né, português e matemática. Ele tem que aprender português e matemática, mas eu acho que agora é resgatar esse menino no emocional, porque a gente não parou para ver que muitos sofreram demais nessa pandemia. E coisas assim, né? Por exemplo, tem alunos nossos que cuidava da avó, que cuidava do irmão, e que enquanto ele estava em casa lá, o pai não deixava ele assistindo, acompanhando uma aula. Não, você vai arrumar a casa, sabe? Porque essa é a realidade da periferia. Então, a gente percebeu que aconteceu isso. Então, hoje a gente está tentando resgatar nesses outros aspectos, né? Tem até uma situação, assim, a gente começou a perceber que coisas que já estavam superadas na escola apareceram novamente, sabe? Aquele jogo do Baleia Azul que a gente já achou que tinha superado, né? Começou a voltar, e agora a gente está fazendo dinâmicas, né, nesses aspectos socioemocionais para resgatar esse menino, porque ele ficou nessa época de pandemia sofrendo, né? Ele sofreu muito. Com relação à alimentação, o que foi feito? A escola teve alguma ação para aqueles estudantes que são carentes? O que foi feito? Você pode falar? Posso. A gente também abriu espaço da escola para eles. Então, também no momento que o governo liberou que a gente pudesse ofertar a merenda na escola, a gente ofertou essa merenda na escola. Então, mesmo sem que eles tivessem aula, a gente abria a escola para que eles viessem para comer. Então, a gente ofertou isso para eles, né? Então, a gente fez, e isso foi uma situação importante, porque quem mais passava, quem vinha na escola, era aqueles alunos que não têm mesmo condições. Então, era nesse momento que a gente ia lá e deixava eles abrir uma sala de informática, deixava eles fazerem as atividades aqui, depois que eles almoçavam. Então, a gente começou, isso foi uma coisa assim, até um resgate, foi uma maneira da gente diminuir a evasão da escola quando fosse voltar às aulas. Então, era com essas ações que eles vinham aqui comer. Então, a gente via aquele aluno, trazia ele aqui, vamos fazer atividade, vamos ali fazer CMSP, vamos ver a aula desse professor, olha a atividade que ele deixou. E aí a gente resgatou muitos deles a partir da merenda que a gente ofertava na escola. Sobre a evasão escolar, como você tem feito para resgatar alguns alunos que se perderam durante esse período da pandemia? Então, isso é assim, aqui na escola a gente, felizmente, Josi, assim, eu falo sempre muito, a gente, felizmente, dá muito certo com a comunidade. A comunidade abraça a escola. Então, você, por exemplo, eu tenho aqui 3 anos que a escola não precisa fazer pintura interno nas salas, porque os meninos não depredam, não destroem. Eles não fazem isso, eles abraçaram mesmo a escola. Os pais, os alunos, então eles abraçaram a escola. E até isso da evasão também. Os poucos alunos que não estavam participando, a gente faz ações que eu te falei, antes da pandemia a gente já tinha o WhatsApp na escola. Então a gente já manda mensagem direcionada para o pai no WhatsApp. A gente manda em grupos de WhatsApp, grupo de sala. E a gente também liga para o pai. Então, a gente não precisou, por exemplo, se eu pensar assim, eu tenho 548 alunos. Eu precisei de ação com o conselho tutelar com menos de 10. Todos os outros foram resgatados nas ligações, nesse contato que a gente tem pelo WhatsApp. Então, assim, foi muito simples. Não foi algo assim, nossa, foi complicado? Não, foi muito simples porque os pais abraçam a escola, os alunos também, então a gente deu muito certo.
Até hoje, por exemplo, se você chegar agora nesse momento, agora que voltou às aulas 100%, as minhas salas são todos os alunos vêm, né? Existe poucas pautas e a gente tem um controle tanto com os professores fazendo a chamada diariamente, mas eu tenho um funcionário da secretaria que ele faz chamada todos os dias. Se aparece 3 dias com falta, a gente liga para o pai para entender o que está acontecendo. Então, a gente resgata muito rápido. Essa ação de ligar após 3 dias evita que o aluno ele desapareça um mês. Isso. Essa é a ação correta, para que a família perceba que a escola está fazendo algo para trazer o aluno para dentro da escola. Isso é importante. Então, a gente faz isso e assim, todos os dias. Então, tem uma funcionária que ela todos os dias entra na sala faz chamada. Deu 3 dias, eu tenho uma outra funcionária que ela vai lá e liga, sabe? Então, ele não fica longe da escola, porque a gente sabe, se ele ficar longe, ele não vai aprender. Então, eu não posso deixar esse menino evadir. E eu tenho jeito, é só pedir para passar de sala em sala e fazer a chamada e depois a gente ligar. Não é uma coisa assim tão complicada. Então, quando elas colocam isso na rotina delas, certinho, e elas fazem, dá resultado. Então, eu não tenho, como eu te falei, eu não tenho muitos alunos com falta. Eu tenho quase 100% dos alunos na escola, sabe? É muito legal. Quase 100% está aqui. Quais são os desafios agora na retomada? Agora, sempre que nós estamos já com 100% de todos os alunos. Quais são os seus desafios? Aqui o nosso a primeira situação foi mesmo resgatar esse aspecto emocional dos meninos. Então, foi isso, né? Eles sentirem prazer novamente de vir à escola, né? Desse retorno, né? De voltar. E um próximo é agora, que a gente faz sempre avaliações aqui na escola, ver aonde eles estão e ver o que a gente pode auxiliar com uma recuperação, não uma recuperação também que você volte 100% dos conteúdos, mas uma recuperação que você consiga adaptar o conteúdo que você tem que trabalhar com o que ele precisa aprender, né, o que ele precisava aprender, e a gente tá nessa dinâmica nisso, né? Então a gente tentar resgatar alguns conteúdos essenciais para ele, algumas coisas que são essenciais para o próximo ano e manter eles aprendendo, né? Então a gente fez, né, a busca nossa agora é essa, é fazer esse movimento. Mas o primeiro passo foi o aspecto emocional mesmo dos meninos. A gente sentiu que eles estavam bem fragilizados. A gente tem alunos que eles estão bem, que eles ficaram muito fragilizados com essa situação do retorno, né? A gente pensa que tem professores também, tem situações, mas a gente nunca para ver que um aluno lá do 6º ano, com 11 anos, ele ficou fragilizado porque ele não estava frequentando a escola. A gente tentou resgatar isso. Essas questões aí emocionais abalou desde a educação infantil até os idosos, todo mundo está incluso nessa lista aí, porque houve muitas perdas, né? Então, são perdas irreparáveis que houve, e a escola, nesse momento, tem que parar um pouco para ver essas questões. Como está o comportamento daquela criança que era uma criança que brincava, participava, hoje já não brinca mais, já está meio quietinho. Alguma coisa tem que incomoda ele, e a escola tem que estar vendo isso. Exatamente. É isso que eu penso aqui, e eu percebo que os meus funcionários percebem, sabe? Que tem que fazer esse tipo de resgate, né? É o abraçar a criança mesmo e conseguir aí é importante o português, é importante a matemática, é importante a história, a geografia, mas eu acho que nesse momento é resgatar isso. Como você disse, muitos perderam familiares. Então a escola tem que entender isso, né? Tem que abraçar esse menino. A escola tem que acolher. Exatamente. Agora, mudando um pouco de assunto, eu vejo que a escola trabalha vários projetos. Você acha que o projeto nasce pela necessidade do professor ou pela necessidade que os alunos necessitam?
Então, se eu te falar aqui como funcionam os projetos, se você... Aqui os projetos, eles nascem nas reuniões. Sabe aquelas reuniões que eu te falei? Aí eles nascem nas reuniões. A gente começa a falar com eles e fala assim, ó, a gente faz... Aqui na escola a gente tem quatro projetos grandes no ano, né? Nesse ano não deu para fazer todos, porque aconteceu pandemia, no ano passado a mesma coisa, mas a gente sempre trabalhou 4 projetos grandes e é discutido com os alunos nessas reuniões que eu faço com eles. Então, a gente decide junto quais vão ser os projetos. A gente fala, vamos fazer alguma coisa. Eles falam, que nem Feira de Ciências é uma ideia deles, surge da ideia deles. Aí, felizmente, o professor, ele abraça essa ideia, né? O professor de ciências, de biologia, ele abraça essa ideia e conduz junto com os alunos, mas sai daqui dessas conversas com ele. A gente teve Halloween, sai também dos alunos que eles querem fazer uma festa de Halloween. Vai surgindo essas coisas, esses projetos saem muito deles. E como saem deles, é assim, mesmo quando o professor não gosta tanto de projeto, os alunos levam o projeto. E isso é o mais legal, quando você vê eles fazendo, sabe? Eles que fazem, eles que inventam, eles que vão lá e começam a montar as coisas. Por exemplo, nosso Halloween aqui, eles decoram salas de aula. Quem decide que vai decorar, quem decide que vai fazer, é eles. Quem vai lá, põe a mão na massa, são eles. Então, assim, isso é muito legal. Agora, a gente está fazendo uma decoração das portas de Natal. Quem decide o que vai fazer, vai colocar na porta, é o aluno. Não é o professor que vai lá e pega. No máximo que o professor faz aqui é pegar o material. Mas quem faz, quem coloca a mão na massa, quem faz as coisas são os meninos. E isso é muito bom. Vem sendo muito bom pra gente, assim, na escola. Vem sendo muito bom. Então, eles fazem os projetos. E foi algo que eu até trouxe da outra escola, que eu já vi essa dinâmica acontecendo com os alunos. E eu falei, não, é possível fazer aqui também. E, felizmente, é possível. A gente fez agora, um dia de consciência negra, que foi todos os alunos que criaram tudo, fizeram tudo. O professor só participou, mas a ideia veio deles e eles que levaram o projeto para frente. Quando os alunos eles participam e eles fazem, a valorização é maior, né? Exatamente. Eles valorizam mais. Existe um passo a passo para se fazer um projeto? Josi, eu vou tudo na sorte. A gente só meio que tenta organizar as coisas, né? Por exemplo, como saem tudo nessas reuniões, eu tento meio que com eles assim, quero fazer feira de ciências. Aí eu venho aqui e aí sai deles. Aí eu chego na reunião e falo assim, vamos organizar assim, cada sala com um tema, cada sala com isso. E aí eu tento organizar aquela situação, quero fazer Halloween. Cada sala vai ter um tema. Um tema vai ser vampiro, outro tema vai ser lobisomem, outro tema vai ser zumbi, outro tema vai ser monstros de cada sala. Depois a gente vai passar nas salas e vai avaliar as salas e vai tentando fazer isso com eles. Mas assim, é muito na conversa aqui com eles e vai surgindo. Esse de sábado, por exemplo, que vai acontecer sábado agora, vai ser a Feira de Ciências, foi um que normalmente eu sempre tento controlar os temas, né? Dessa vez o professor me pediu, Felipe, vamos deixar sem tema nenhum. Vamos deixar que eles criem até o que eles vão fazer, o que eles vão fazer de trabalho. Aí eu falei assim, mas vai dar certo? Porque normalmente eu tento criar um tema para cada sala, né? Eu falo para eles, quer Feira de Ciências? Quero. Mas vamos criar um tema? Não, agora a gente está deixando bem liberado aqui nesse sábado e vai... Aí eu até falei pro professor, eu falei assim, eu tô com mais medo, porque normalmente a gente dá um controlezinho. Mas eu penso assim, como a gente deu essa autonomia para eles, vai acontecer. E vai acontecer algo bom. Mas é muito liberar e deixar o aluno pensar. Ele pensa também, né? Ele pensa e ele faz as coisas. Então deixa ele pensar e ele vai criar e vai sair, vai dar certo.
Hoje eu tô chegando aqui, tá tendo o noturno tá fazendo decoração da escola de Natal. Aí só vem as meninas que me perguntaram: ô diretor, você trouxe aquele material? É eles que estão pensando, né? Não, isso libera o projeto para eles, mas eu não confiar que vai dar certo, porque dá. Né? Se você confiar neles, a coisa acontece e dá certo. Com certeza vai dar certo. Como você vê as políticas públicas na educação? Então, tem dois, eu acho assim, pensando nas políticas públicas, vou pensar assim um pouquinho mais em verba, né? Como eu acho que o governo hoje, ele oferece muita verba para a gente usar na escola com recursos para comprar coisas, mas ele não valoriza o profissional de educação. Não valoriza. Financeiramente, a gente não é valorizado. Se você pensar um professor que trabalha 30 horas, 40 horas semanais, ele ganha pouco mais do que 3 salários mínimos. Um diretor de escola ganha um pouquinho mais do que 4 salários mínimos. E eu acho que isso não é valorizar o profissional. Então, falta isso. Então, não existe uma política do governo de valorizar o professor, valorizar o gestor, valorizar a educação nesse aspecto. Eles mandam dinheiro para a gente comprar coisas. E quem faz essa ação de valorizar o profissional, né, é o diretor da escola. Então, quando um professor trabalha numa escola que ele não é valorizado pelo diretor, porque ele já não é valorizado pelo governo, ele se sente muito mal. Então, a gente, como gestor, faz o papel de valorização que o governo não faz. Porque financeiramente a gente ganha muito pouco. Muito pouco. Né? Você é formado, que nem... você vai lá, se forma, faz uma universidade, faz um mestrado, faz doutorado, ou então faz uma pós-graduação e você não tem essa valorização financeira. Né? Então, não tem um incentivo financeiro para os professores. Eu acho que o que falta muito no governo hoje nosso é pensar nisso, né? Então, até quando pensa, né, nessas novas escolas, aqui na nossa escola, que eu já tinha comentado com você antes, aqui a gente vai virar PEI, mas a gente vai virar muito PEI, e os professores apoiaram muito. Foi pela situação financeira, porque ganha um aumento salarial para ser PEI. Então, muito mais do que está pensando lá, ensino o programa, o pessoal pensa muito porque financeiramente é mais vantajoso, porque ele sabe que se não for desse jeito, ele não vai ter aumento. Né? Então, o governo falta um aspecto, pensar sim no salário do professor. Não dá para São Paulo pensar que um professor com 40 horas ganha um pouco mais do que 3 salários mínimos, né? Não dá para pensar que um diretor que cuida de uma escola ganha 4 salários mínimos, isso é muito pouco. Então não é pensar não dá para ter uma educação de qualidade se você não valoriza o profissional. Também acho, porque é muita responsabilidade. O diretor tem, o professor também, ele tem muita responsabilidade, porque ele trabalha com a formação. Exatamente. Então, a formação, ela tem que ser bem feita, desde a pré-escola, da educação infantil até o ensino médio, tem que ser uma boa formação para que ele se torne um bom profissional. E isso nós não estamos tendo. Você falou na questão de que o governo está mandando dinheiro agora. Na época que eu dava aula no estado, chegou a não ter papel higiênico, não ter papel para fazer uma atividade para o estudante. E eu tirar do meu bolso para fazer atividade. Se eu quisesse dar atividade para os estudantes, eu tinha que resolver, eu dar do meu bolso, tirar, comprar sulfite e fazer atividade, porque a escola não tinha e não tinha verba. Olha que ponto. Isso porque nós não ganhamos rios de dinheiro, mas muitos acham que nós ganhamos muito. Agora, como o professor ganha muito, você trabalha 40 horas e ainda tem mais um carro.
se você ganhasse tão bem assim, você não teria necessidade de ter 2 cargos, você teria apenas um cargo só. Mas, quem sabe um dia não apareça alguém aí que valoriza a educação de fato como ela deve ser valorizada. É muito isso mesmo, Josi. A gente não tem essa valorização, porque a gente ganha, por exemplo, eu estou na direção de escola e tem que ter um outro cargo como professor para conseguir equilibrar as contas, sabe? Não, é muito pouco que a gente ganha, né? Mesmo que nem o pessoal fala assim, mas virou o P e vai ter um aumento salarial. O aumento que tem era o mínimo que o professor deveria receber naturalmente, né? Não era porque virou PEI que tem que ter esse aumento. Já deveria ter esse aumento naturalmente, porque a gente ganha muito pouco. E como você disse, né? Hoje, felizmente, chega dinheiro nas escolas. Mas quantas vezes o professor teve que colocar dinheiro do próprio bolso para fazer uma atividade, para fazer prova? Quantas vezes eu tive que fazer experimentos de física com o dinheiro que eu gastava? Então, eu tirava do meu salário e fazia isso, né? Felizmente, é isso que o que é bom é que os professores lutam tanto pela educação que tira o dinheiro do próprio bolso para ensinar os alunos, né? E isso sempre aconteceu, ainda acontece, porque a gente sabe que essas dinâmicas da escola que nem acontece aqui no Lúcia não é o que acontece em todas, né? Ainda existe falta, tem hora que não chega as coisas para os professores, mas felizmente a gente tem os professores, eles lutam muito pela educação, né? Então é por isso que ainda as coisas dão certo, porque tem muita gente lutando por uma educação de qualidade por esses meninos. Se a gente fizesse igual muitas vezes o governo faz, né, a gente não estaria onde está hoje, né? Porque tem sonhadores, né? E isso que você faz nessas conversas, isso é importante, porque você mostra o lado bom do professor, os projetos que fazem. Tenho duas colegas que fizeram apresentações aqui e elas mostraram uma das ações que elas fazem, mas elas fazem ações magníficas na escola, e mesmo ganhando pouco. Isso mesmo. O que fazer para criar oportunidades de sucesso para todas as classes sociais, independente de onde morem? O que fazer? O que nós poderíamos estar fazendo para criar essas oportunidades? Então, eu penso que é tentar dar um ensino de qualidade para todos e não fazer diferença. Muitas vezes eu sentia, antes de ser diretor de escola, eu sentia que as pessoas falavam da escola pública. Eu vou até te falar uma situação minha. O meu filho, ele estuda no Lúcia Kemi. Ele é aluno da minha escola, da escola que eu sou diretor. Porque eu confio muito no que os professores fazem aqui. Confio mesmo. Eu acho que aqui a gente supera aí vários colégios particulares que tem na nossa região aqui, porque os professores fazem um trabalho incrível. Porque eles acreditam em dar uma educação de qualidade para os alunos do Lúcia. Então, quando você faz isso, você dá oportunidade para todos. Eu tirei o meu filho na época do colégio particular para colocar aqui. E eu sei que ele é mais feliz aqui no Lúcia do que ele era no colégio particular. Que ele fala sobre isso. E ele aprende muito mais aqui do que ele aprendia no colégio particular. Então, assim, porque os professores acreditaram que podem dar uma educação de qualidade para os meninos. E isso, o movimento até aqui é muito legal, porque todo mundo que está em colégios particulares que estão próximos querem colocar os alunos aqui na escola. Porque percebem que é um ensino de qualidade. Mas foi porque os professores acreditaram nisso, acreditam que eles dão um ensino de qualidade para os alunos. Então, se a gente faz isso, né, independente de classe social, eles aprendem. Não dá para você imaginar que um menino da periferia aprende menos do que um menino que está lá na Paulista, em qualquer outro lugar. Ele aprende igual. É só a gente dar oportunidade para ele acreditar nele. E a gente aqui, felizmente, acredita. Então, a gente vem acreditando e os professores acreditam.
Se eu te falar, tudo começou, e isso agora eu posso revelar, porque não tem nenhum problema, porque hoje a nossa escola é isso que eu vou te falar. Lá atrás, quando eu assumi a escola tinha resultados educacionais que eram baixos, né? Nessas conversas com os alunos, eu comecei a falar para eles que a nossa escola era a terceira melhor escola de Itapecerica da Serra. Falava para todo mundo. A terceira melhor escola, a terceira melhor escola, a terceira melhor escola. Nos áudios para os pais, no WhatsApp, falava, nossa, nossos resultados foram maravilhosos, a gente é a terceira melhor escola hoje de Itapecerica da Serra, vamos lutar para ser a primeira. E ficava nisso. Aí vinha pai na escola e falava bem assim, nossa, eu fiquei sabendo que essa escola é uma das melhores de Itapecerica. Eu falei, é verdade, quem falou? Era eu que tinha inventado. E eles acreditaram nisso. Então, eles acreditam nisso. Acreditaram tanto que hoje sim, quando a gente pega o nosso IDEB e compara com outras escolas, o nosso IDEB ele só perde, na média, só para o resultado do IDEB das escolas federais. E você sabe qual é o valor que um professor numa escola federal ganha e o quanto ele trabalha. E a gente só perde para eles. Uma escola de periferia, no Jardim São Pedro, a gente tem resultados que superam e muito outras escolas que estão aí no centro, enfim, em qualquer outro lugar, porque eles começaram a acreditar neles. E começou a acreditar numa brincadeira não, né? Numa situação que eu comecei a falar nas reuniões e que, felizmente, deu certo. E que hoje, sim, a gente tem bons resultados na escola. Foi algo que você almejava e conseguiu, né? Eu brinco, tem pessoas que eu falo assim, ó, no meu ranking, a nossa escola é o primeiro lugar. Porque o ranking é meu, não é o ranking do outro. O que é ser professor nos dias de hoje? É um desafio muito grande, né? Mas eu vou falar assim, eu sou um apaixonado pela educação. Eu amo fazer o que eu faço, eu amo dar aula, né? Hoje eu amo muito mais ser diretor, sabe? Sou muito feliz na direção, porque eu percebi que a gente consegue mudar a vida das pessoas, né? O quanto de alunos que eu consegui mudar a realidade porque a gente começou a acreditar neles. Então, é um desafio, mas é prazeroso, porque você começa a perceber o quanto você faz na vida do outro. Então, né, às vezes a gente faz muita coisa, não faz só... Como diretor, eu penso que a gente faz para a família, para o aluno e para o professor. Né? Por isso que eu sempre falo, a gestão é um lugar que você consegue mudar tudo, porque você consegue reconhecer o trabalho do professor, reconhecer o aluno e ter sempre esse contato com o pai. Então, a gente consegue mudar a realidade das pessoas e mudar a realidade da escola. Né? E é um desafio? Mas é prazeroso. Eu tenho prazer, assim, de fazer as ações que eu faço, eu tenho prazer de falar sobre a escola. Hoje eu não me vejo fora do Lúcia Kemi, não me vejo fora daqui, porque eu sou apaixonado pela escola, assim, e adoro os meus alunos. Dá vontade de chegar aqui no final e falar assim, vem todo mundo aqui dar um tchau pra Josi, porque eu adoro eles, assim, os meninos são muito bons. Tô aqui no noturno, ó, a nossa escola é pequena, é perto uma sala da outra. Agora começou o nosso intervalo e eu tô aqui do lado do intervalo, ninguém tá escutando barulho. Porque eles são assim, sabe? Né? Quem disse que escola tem que ter barulho, quem disse que escola tem que ser bagunça, e não é. E isso é muito bom. Para finalizar, você pode deixar uma mensagem para os coordenadores, diretores, professores, estudantes, comunidade escolar? Posso sim. Eu acho, para os diretores e para coordenadores, eu acho que tem que confiar na equipe que tem, né? Você tem que confiar, né? Você tem que confiar nas pessoas e dar valor para as pessoas. Se você der esse valor para as pessoas, você tem correspondido. Falando com a minha comunidade escolar, eu posso falar o seguinte: parabéns pelas crianças que eles têm, né?
porque os meus alunos são maravilhosos. Então, assim, parabéns para o pai, para a mãe daqui da nossa comunidade. E para os pais é acreditar mesmo no filho e dar valor para ele, sabe? Confiar na criança. Eu acho que é muito isso, confiar e o conversar. Eu acho que essa é a palavra para mim, é você confiar no outro e conversar com o outro. Aqui na nossa escola não tem grade. E eu já falei o tanto de material que a gente tem na escola. Porque esse material é deles e eles têm que perceber que é deles. E se eles percebem que é deles, eles não destroem, sabe? Então é confiar, né? Então eu acho que é isso, é confiar e dar valor para o outro, né? Eu acho que é um pouco de ter empatia, né? Eu acho que essas são as palavras que eu acho que deveria deixar. Porque confiando a gente dá certo. Quantos professores a gente recebeu na escola que os outros falavam que eram professores ruins? E eu vejo esse professor dando aula e falo assim, nossa, que aula maravilhosa, sabe? Como que é ruim? Será que ele mudou? Ele percebeu que a gente confiava nele e que a gente valorizava o trabalho dele. E eu acho que é um pouco disso. Muito obrigada, Felipe, por ter aceito o meu convite. Obrigado, Josi. De verdade, muito obrigado pelo convite. Eu estou bem feliz. Tá, muito obrigada. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.